Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aí a mais uma revisão. Já estamos na 14ª semana e hoje vamos resolver aí algumas questões envolvendo o valor atual, sequência uniforme de capitais e ainda sistemas de amortização. Então vem comigo aí, sem mais delongas, para a primeira questão que está ali na página 59 do livro de vocês. É a questão número 2 que diz o seguinte: Rose comprou um eletrodoméstico em duas prestações iguais de R$ 181,50. A primeira foi paga um mês após a compra e a segunda 2 meses após a compra. Se a taxa de juros praticada pela loja é de 10% ao mês, qual é o preço à vista? E olha só galera, como vocês já sabem, agora é hora de pausar o vídeo, tentar resolver a questão e depois voltar aqui para nós compararmos as nossas soluções. Olha só pessoal, nós sabemos o seguinte, que foi efetuada uma compra, certo? Nessa loja a taxa de juros praticada era de 10% ao mês, certo? Em cima do valor, né, à vista, né, do preço à vista, que é o que a gente quer descobrir, certo? E praticando esses juros aqui em cima desse preço à vista, a pessoa que pagou, né, essa dívida, ela pagou em duas parcelas iguais de R$ 181,50, sendo que a primeira foi paga um mês após a compra, tá? Então eu fiz o esqueminha já aqui, né, de resolução, certo? Então nós temos uma parcela aqui no tempo zero, tá ok? Então aqui é o tempo zero, aqui é após um mês e aqui é após 2 meses, tá? Então a primeira parcela após um mês, a segunda após 2 meses, tá ok? Então como que faz para a gente resolver essa questão? Essa aqui é uma questão de valor atual, certo? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que trazer essa parcela aqui lá para o tempo zero, que foi quando a dívida foi contraída, foi quando foi feita a compra, certo? E eu tenho que pegar essa parcela 2 aqui e ver o valor atual dela também lá no tempo zero, tá ok? Então eu tenho que trazer essas duas parcelas lá para o mesmo tempo, lá para o tempo zero, para a gente descobrir qual é o valor à vista, certo? Então nós vamos ter que pegar aqui a parcela 1 e trazer para cá, e a 2 também e trazer para cá, né? Por que isso? Porque lá no tempo zero, o preço à vista vai ser igual ao valor da parcela 1, né, com o seu valor atualizado lá para o tempo zero, mais o valor da parcela 2 também com o seu preço lá no tempo zero, tá? Então com o seu preço atualizado também lá no tempo zero, tá ok? Então o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que o preço P, né, que é o preço à vista, é igual a parcela 1. Como que eu faço para trazer ela lá para o tempo zero? Eu divido por 1 mais I elevado a 1. Por quê? Porque eu estou voltando um período de tempo só. Tá ok? Lembra-se disso que a gente viu aí durante a semana? Então, a parcela 2, como eu vou ter que trazer ela 2 períodos de tempo aqui, o que vai acontecer? Eu vou dividir por 1 mais I elevado ao quadrado, tá? Então, que são 2 intervalos de tempo, no caso aqui 2 meses, beleza? Então, como que vai ficar aí? Eu tenho que o preço à vista vai ser igual a R$ 181,50 sobre 1,10, tá ok? Ou simplesmente 1,1 elevado a 1, certo? Mas por que 1,1? Porque se a taxa aqui é 10%, 1 mais 0,10 dá 1,10, que é a mesma coisa que 1,1, tá ok? E aqui mais a parcela 2, que é igual, né, de R$ 181,50, dividido por 1,1 ao quadrado, beleza? E aí como faz para a gente resolver essa bagunça aí? É o seguinte, nós vamos ter que calcular aqui o mínimo múltiplo comum, tá? Então é soma de fração, gente. Vamos fazer aí do jeito que a gente é acostumado. Então, entre esses dois valores aqui, eu pego, né, como eu tenho duas potências com a base igual aqui, eu posso pegar como denominador comum aquela que tem o maior expoente, tá? Então eu vou deixar aqui 1,1 ao quadrado, certo? E aí o mesmo esqueminha, né, lá das frações, né, que a gente já é acostumado. Divide aqui pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 1,1 ao quadrado dividido por 1,1 fica o próprio 1,1, né, elevado a 1, que multiplica R$ 181,50. Eu vou deixar aqui 181,5 mais 1,1 ao quadrado dividido por 1,1 ao quadrado dá 1,
vezes 181,50 é o próprio 181,50. Então 181,5 também, tá ok? Aí fazendo as continhas aí, nós chegamos no seguinte: 1,1 vezes R$ 181,50 vai dar R$ 199,65, certo? Mais 181,50 dividido por 1,1 ao quadrado, que é 1,21, beleza? Então, por enquanto, estamos aqui. Eu vou ter que apagar o quadro aqui, né, para liberar espaço para a gente terminar de fazer os cálculos, tá ok? Bom, pessoal, então já reorganizei o quadro aqui e o preço à vista que estamos buscando vai ser o resultado, então, dessa conta aqui. Então, vamos terminar de fazer. Aí, 199,65 mais 181,50 é igual a R$ 381,15, que dividido por 1,21 vai resultar em R$ 315, certo? Então, esse vai ser o valor P procurado aí. Esse aqui é o preço à vista. E agora vamos lá para a página 65 resolver a questão de número 1. Uma pessoa faz um empréstimo num banco que cobra juros de 4,5% ao mês. Se o valor emprestado é de R$ 3.000 para serem pagos em 10 parcelas, qual é o valor de cada parcela? Bom, pessoal, então nessa questão aqui, nós temos aí a situação de um empréstimo que foi realizado aí num banco que cobra taxa aí de 4,5% ao mês, tá? O valor emprestado foi de R$ 3.000, então estou chamando de V aqui, né? Esse valor que foi o valor aí do empréstimo, tá ok? Seria o saldo devedor inicial lá, né, desse empréstimo. E aí o N aqui é o número de parcelas, então serão 10 parcelas iguais aí, né, que serão pagas, tá ok? E nós queremos descobrir justamente qual é o preço, ou melhor, qual é o valor, né, desta parcela, qual é o valor aqui de P, tá ok? Então, para a gente determinar o valor dessa parcela, nós teríamos que fazer o seguinte, olha só, vamos ver se vocês lembram aí. Então, nós faríamos o seguinte, que o valor que foi emprestado, tá ok? É igual a parcela 1, certo? Dividido por 1,045 elevado a 1, mais a parcela 2, como elas são todas iguais aqui eu vou chamar só de P, certo? De novo, 1,045 agora elevado ao quadrado, e assim iria até o final lá, quando nós teríamos a última parcela, tá ok? Que seria aí a parcela P sobre 1,045 elevado a 10, já que nós pagaremos aí essa dívida em 10 meses, tá ok? Então, como nós temos aqui essas 10 parcelas iguais, nós temos aqui uma sequência uniforme de capitais, tá ok? Ou seja, o valor que eu estou contraindo de dívida aqui, o valor que eu estou emprestando lá no tempo zero é igual à soma de todas as parcelas que eu vou pagar, atualizadas também para esse mesmo tempo, lá no tempo zero. Ou seja, o que eu teria que fazer? Pegar a parcela 1 e trazer para o tempo zero, mais a parcela 2 também atualizada lá para o tempo zero, mais a parcela 3, 4, 5, até finalmente chegar lá na parcela 10, também atualizada lá no tempo zero, tá ok? Então é essa continha aí que a gente tem que resolver. Substituo aqui o V igual a 3.000, certo? E resolvo aqui essa continha, tá ok? Só que é claro, né, que como vocês bem lembram, nós não precisamos fazer essa conta aqui na mão, certo? Porque como nós vimos aí durante a semana, essa sequência aqui de parcelas, ela na verdade forma aí uma PG, né? Forma uma progressão geométrica, e aí a gente pode utilizar, né, a fórmula da soma dos N termos aí de uma progressão geométrica. Quem não lembra disso, dá uma olhadinha de novo aí na aula para ver da onde que vem essa fórmula que a gente vai utilizar agora, tá ok? Então essa aí é a fórmula que eu comentei com vocês. Então utilizando aí essa ideia da soma dos N termos aí de uma progressão geométrica, nós chegamos nessa equação aqui, tá ok? Que vai relacionar aí o valor que foi emprestado com o preço da parcela, tá? Levando em consideração, é claro,
a taxa de juros e o número de parcelas, tá? Então o I aqui é a taxa de juros e o N o número de parcelas, tá ok? E agora, né, é só a gente substituir os valores aqui e resolver, né, essa equação aqui e chegar então ao valor da parcela. Então substituindo os valores aqui, nós ficamos com o seguinte: o V é o valor que foi emprestado, então os R$3.000, que vai ser igual à parcela P, que é o que a gente quer descobrir, que vai o quê? Multiplicar aí 1 mais I, quem é o I? 4,5% ao mês, ou seja, isso daqui é a mesma coisa que 0,045, tá? Então isso daqui vai ficar 1 mais I elevado a N, o número de parcelas aí é 10, o resultado disso menos 1, ok? Tudo isso aí dividido por 1 mais I, que é, de novo, 1 mais 0,045, também elevado ao número de parcelas, elevado a 10, mas nesse caso aqui multiplicando por I de novo, ou seja, por 0,045, ok? Então, resolvendo agora sim, né, essa equação, isolando o P aqui, isolando o valor da parcela, nós descobrimos então quanto que vai ser pago aí por mês. E daí assim, pessoal, eu vou utilizar aqui uma aproximação para esse valor aqui, que vai dar, né, 1,045 elevado a 10. Eu vou usar um valor aproximado aqui com 2 casas decimais, mas vocês podem fazer isso na calculadora também, com mais casas decimais, aí por exemplo, e vocês vão ver que vai dar uma pequena diferença na parcela lá no final, tá? Então, dependendo da aproximação que vocês utilizarem, pode ficar um pouquinho diferente o valor, mas vai ficar aí uma parcela próxima. Então, os resultados que eu vou chegar aqui é usando a seguinte aproximação, tá? Eu vou utilizar, ó, usando qual a aproximação aí? 1,045 elevado a 10 igual a 1,55. Então, essa aqui é a aproximação que eu vou utilizar aí nos cálculos para chegar no resultado que eu vou ter lá no final, ok? Então, eu vou reorganizar o quadro aqui para a gente resolver então essa questão. Agora aqui é fazer continha mesmo, não tem segredo. A grande questão é vocês conseguirem identificar que é uma sequência uniforme de capitais, que isso significa que nós temos que resolver essa equação aqui, né, que o valor que o valor do empréstimo é igual à soma dessas prestações, todas atualizadas lá no tempo zero, né, quando foi contraído o empréstimo, e sabendo disso que a gente pode utilizar essa fórmula aqui, tá ok? Mas daqui para frente é fazer continha mesmo, né, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Bom pessoal, então só reforçando aqui, reorganizei o quadro, tá? Aqui então fica 3.000 igual a P que multiplica essa expressão aqui, né? 1,045 elevado a 10 menos 1 dividido por 1,045 elevado a 10 vezes 0,045, tá ok? E na escrita anterior eu havia escrito errado, ali ficou faltando um zero, então eu tinha deixado 300 igual a esse valor aqui, o correto é 3.000, então eu já escrevi o certo aqui, a hora que eu fui apagar que eu vi que estava faltando um zero ali, beleza? Mas é 3.000 igual, né, a P que multiplica esse resultado ali, tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou usar uma aproximação aqui, 1,045 elevado a 10, eu vou utilizar 1,55 e substituindo então esses valores, nós ficamos com o seguinte. E olha só, pessoal, acabou o quadro de novo, né? Vou ter que apagar novamente, mas só mostrando aqui o que foi feito. Então, substituí aqui esse valor pela sua aproximação. Aí, multipliquei já aqui 1,55 por 0,045 e também utilizei aí uma aproximação de 2 casas decimais, por isso que ficou 0,07. Então, isso daqui é o resultado dessa multiplicação aqui. Agora, eu vou ter que reorganizar o quadro novamente, tá? Para a gente terminar de fazer as contas. Eu falei ali é só fazer continha, mas é bastante continha, né? Então, reforçando sempre aí que esses cálculos aqui, obviamente, a gente vai fazer com auxílio aí de uma calculadora, tá? Não vai ficar fazendo de cabeça nem na mão isso daí. Não tem nem cabimento ficar resolvendo, né? 1,045 elevado a 10, por exemplo, tá? Então, o importante é a gente entender o conceito aqui que está por trás, muito mais do que ficar fazendo as continhas, ok? Então, vamos lá, vou reorganizar o quadro e nós já continuamos. Bom pessoal, já reorganizei o quadro, então continuando aí a resolução. Então eu vou fazer agora 0,55 dividido por 0,07 e aí vou pegar esse valor e passar dividindo aqui no 3.000 e vou determinar então o valor da parcela P, tá? Então, vem comigo. Bom pessoal, então o valor aqui
aproximado da parcela, nessas condições aí em que foi feito o empréstimo, seria de R$ 381,68, tá ok? Então, depois dessa grande conta aí, né, eu falei uma continha, mas dessa contona aí, nós chegamos nesse valor. Lembrando que, para chegar nesse valor, eu utilizei aí a aproximação de 2 casas decimais para os cálculos que tinham que ser feitos aqui, tá ok? Então, se vocês fizerem com mais casas decimais, vocês vão chegar para num valor mais próximo do que seria aqui de fato um valor real, tá? Mas vai ficar girando em torno dessa quantidade aqui. E para fechar, vamos resolver a questão que está proposta aí na página 67 do livro de vocês, né? Que diz assim, ó: em seu caderno, construa as planilhas de amortização pelo saque e pela tabela Price de uma dívida de R$ 9.000 em 6 pagamentos mensais com juros de 2,5% ao mês. Observe que o valor total pago no saque é menor que na tabela Price. Esse fato sempre acontece, ok? Então, pessoal, agora pausa aí o vídeo, tenta resolver, se vocês ainda não construíram aí essa tabela, e aí volta aí comigo que eu vou fazer então a construção dela aí, recordando como que a gente trabalha aí em cada um desses 2 sistemas de amortização, ok? Então, tenta fazer aí e volta para a gente fazer juntos aí a construção dessas 2 tabelas. Bom, pessoal, então nós temos a situação aqui de um empréstimo de R$ 9.000, que deverá ser pago em 6 pagamentos mensais com a taxa de juros praticada aí de 2,5% ao mês. E a ideia agora é construirmos então as 2 tabelas aí, no sistema saque e na tabela Price, tá? Então, vamos lá, vamos começar aí pelo sistema saque. Então, aqui no saque, que é o sistema de amortização constante, como o próprio nome sugere, né, o valor que nós vamos colocar nessa coluna aqui da amortização vai ser sempre o mesmo aí em todos os meses, em todas as parcelas. E para a gente determinar que valor é esse, podemos fazer da seguinte maneira. Então, a amortização vai ser igual ao saldo devedor, né, o valor que foi feito lá, que foi contraído lá no empréstimo, certo? Dividido pelo número de parcelas, que no caso aqui são 6 parcelas. Então, nós vamos ter aqui 9.000 dividido por 6 parcelas e, portanto, a amortização aí que vai ocorrer em todos os meses vai ser de R$ 1.500, tá ok? Então, nós podemos completar todas as linhas aqui já dessa coluna com esse valor aí de R$ 1.500, já que esse valor vai ser o mesmo, ok? Então, o primeiro passo aí era determinar qual seria o valor dessa amortização e já está feito. Vou completar o restante aqui, né? Então, sempre aí R$ 1.500, beleza? Aí, agora, o que nós temos que fazer? Agora, a gente vai ter que ver aqui nessa célula aqui qual é o valor de juros que eu vou pagar aí no primeiro mês, certo? E como nós temos lá, né, do enunciado que a taxa de juros é de 2,5% ao mês, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que calcular 2,5% do saldo devedor, tá ok? Então, o saldo devedor inicial aqui é R$ 9.000 e 2,5% de R$ 9.000 é R$ 225, tá? Então, a quantidade de juros que eu vou pagar aqui no primeiro mês é R$ 225, tá ok? Aí, só lembrando como que a gente determina aqui o valor da prestação nesse primeiro mês. Vai ser a quantidade de juros que nós vamos pagar, mais a amortização, certo? Então, 1.500 mais 225 vai ser aqui, então, R$ 1.725, o valor que nós vamos pagar aqui na primeira prestação, tá ok? E aí, o saldo devedor é o que nós tínhamos lá inicialmente, menos a amortização do mês, que no caso aqui é R$ 1.500. Então, esses R$ 9.000 menos o 1.500, tá? Então, que a gente amortizou aí nesse primeiro mês, vai resultar aí num saldo devedor, né? Um novo saldo devedor aí atualizado de R$ 7.500. Então, é assim que a gente completa aí, né, essa tabela no sistema de amortização constante no saque. Tá? Vou fazer mais uma linha aqui e aí a gente completa a tabela toda. Então, agora que no segundo mês, né, quanto que nós vamos pagar de juro? Vai continuar sendo 2,5%, mas agora 2,5% desse novo saldo devedor atualizado aqui. Então, 2,5% de 7.500 vai ser R$ 187,50, tá? E 50 centavos. Então, é 2,5% de 7.500, tá ok?
E aí a amortização é sempre constante, é sempre a mesma. Somando o juro com a amortização, nós temos aqui a parcela no segundo mês. Tá? Então, quanto que vai ser aí? R$ 187,50 mais 1.500 vai dar R$ 1.687,50. Ok? Então, essa aqui vai ser aí a parcela no segundo mês. E aí, o saldo devedor, novamente, nós vamos subtrair R$ 1.500, que é o valor amortizado aí nesse mês, sempre o mesmo valor, e R$ 7.500 menos R$ 1.500 vai resultar aí num novo saldo devedor, atualizado agora de R$ 6.000. Tá? Então é assim que a gente vai fazendo, vai repetindo esse processo aí até completar toda a tabela. Tá? Vou completar já ela aqui e lá no final, então, nós temos aí o nosso saldo devedor zerado, temos a dívida paga. Aí só chamar a atenção para vocês, né, novamente, que no saque, no sistema de amortização constante, a prestação ela vai reduzindo. Olha, então eu comecei com uma prestação aí de R$ 1.725 e lá no final eu terminei com uma prestação de R$ 1.537,50, tá? Por que que isso acontece? Já que a amortização é constante, os juros que eu vou pagando em cada parcela, ele vai diminuindo ali mês a mês, certo? Já que a gente calcula sempre esses juros em cima do saldo devedor. E como esse saldo vai diminuindo, o juro também vai diminuindo, tá? Então esse aí é o saque, é o sistema de amortização constante. E vamos agora para a tabela price, né? A tabela price ela vai ser diferente aí do sistema de amortização constante, porque aqui na tabela price o valor que vai ser o mesmo vai ser o valor da prestação, tá? Então o valor da prestação aí que vai ser o mesmo. E para a gente determinar então que valor é esse, né, que nós vamos colocar aqui em cada um dos meses, nós vamos ter que utilizar aquela mesma fórmula, né, que nós utilizamos aí na questão anterior. Então acompanha aqui comigo. Então só lembrando aí, qual fórmula que é? Então o valor, né, que é o V aqui, que é o valor do empréstimo, no caso R$ 9.000, vai ser igual ao P, que vai multiplicar quem ali? Né? Vai multiplicar 1 mais I, né, que é a taxa de juros, elevado a N, que é o número de parcelas, menos 1, dividido, né, tudo isso aí dividido por 1 mais I elevado a N, novamente, certo? Só que agora vezes o I de novo, tá? Vezes a taxa aí de juros. Então, essa aqui é a fórmula que a gente vai utilizar para determinar o valor da parcela, tá? Então, é a mesma fórmula que a gente utilizou aí na questão anterior. Aí, fazendo as contas, então, substituindo, ó, no lugar do V aqui nós colocamos o 9.000, né? No lugar do I nós colocamos 0,025, que é justamente aí o 2,5%, no lugar do N colocamos o 6. Aí, fazendo as contas aí, nós chegamos em R$ 1.633,95. Notem que é um valor aproximado, porque nós sempre vamos ter que utilizar aí alguma aproximação, né? Já que esse valor aí dificilmente vai dar um valor exato, né? Então tá aí, pessoal, o valor da prestação R$ 1.633,95, sempre o mesmo valor, como eu falei para vocês, ó, sempre o mesmo, até lá na última parcela, ok? E agora, então, nós temos que calcular aqui os juros e a amortização de cada um dos meses, tá? Agora o processo aqui é o mesmo lá do saque, né? Nós vamos fazer o quê? Lembrando aí que nós temos que a taxa I é 2,5% ao mês, tá? A mesma situação anterior ali, certo? E agora, então, eu vou calcular aqui 2,5% de R$ 9.000. Então, aqui é o mesmo esquema. 2,5% de R$ 9.000 também aqui vai dar R$ 225. Então, notem que no primeiro mês aqui, os juros pagos é o mesmo, certo? Só que olha só, o valor da amortização, como que vai ser calculado? Vai ser o valor da prestação menos a quantidade que foi paga de juros, tá? Então vai ser aqui esse valor de 1.633 menos esse valor aqui que foi pago de juros e o resultado desse cálculo aí é que vai ser lá a nossa amortização. Então fazendo 1.633,95 menos 225, nós vamos ter aí uma amortização de R$ 1.408,95, ok?
Então, essa aqui vai ser a amortização desse mês. E aí, como que a gente atualiza aqui o saldo devedor? É o mesmo esquema lá do saque, só que notem que agora a amortização aqui não vai ser a mesma, cada mês vai ser um valor diferente. Então, fazendo R$ 9.000 menos aqui o R$ 1.408,95, que é o valor que foi amortizado aí nesse primeiro mês, nós vamos ficar com um saldo devedor de R$ 7.591,05, tá ok? Então esse aqui é o nosso novo saldo devedor, tá? E agora, né, continuando aí, vou fazer mais uma linha, vamos calcular 2,5% de novo, só que agora é 2,5% desse novo saldo devedor aqui, dos R$ 7.591,05. Então, fazendo as contas aí, né, fazendo 2,5% desse valor, nós ficamos com R$ 189,00, tá? E 78 centavos. E agora, para a gente determinar a quantidade aí que foi amortizada nesse mês, é o mesmo esquema. A prestação menos os juros vai dar o valor aqui da amortização, tá? Então, fazendo aí R$ 1.633,95 menos R$ 189,78, nós vamos ficar aí com uma amortização de R$ 1.444,17. Tá? Então essa aqui foi a amortização no segundo mês. Agora o que vai acontecer aqui para a gente atualizar o valor do saldo devedor? Vai ser R$ 7.591,05 menos a quantia que foi amortizada nesse mês, ou seja, o R$ 1.444,17. Aí o resultado dessa conta fica R$ 6.146, né? R$ 6.146,88, ok? E assim a gente continua aí, né, fazendo cada uma das linhas até chegar lá no abatimento total aí do saldo devedor, beleza? Então vou terminar de completar aqui a tabela, né? Então fazendo aí o mesmo esqueminha, olha só, então 2,5% de 6.146,88 ia dar esse valor aqui, de R$ 153,67, aí R$ 1.633,95 menos esses juros vai resultar aqui na amortização e a atualização então vai ser aqui os 6.146,88 menos esse valor amortizado aqui, né, o 1.480,28. E assim por diante até chegar lá no final. E aí reparem no seguinte, pessoal, que nesse caso aqui o saldo devedor ele ficou igual a menos 1. Menos 1 não, menos 0,01. Ficou menos 1 centavo ali, né? Por que isso acontece? Por que não zera bem certinho? De novo, né, da mesma forma que aconteceu quando nós estávamos trabalhando lá, né, durante a aula dessa semana, o valor aqui ele não zera direitinho porque a gente utiliza aproximações aí, né, para fazer esses cálculos. No sistema do banco, eles vão fazer um sistema de compensação para que isso zere aqui certinho no final das contas, ok? E comparando o valor que foi pago de juros lá no saque, que foi R$ 787,50, com o total de juros pago aqui na tabela Price, que foi de R$ 803,70, o sistema que compensaria mais para esse empréstimo é o sistema aqui saque, certo? Então o saque aqui ele foi o mais barato, como já era dito lá no enunciado, né, que era para a gente notar que de fato aqui no saque a gente acaba pagando menos, né, no final das contas aí, embora a prestação inicial seja maior, como ela vai diminuindo aqui, lá no final das contas a gente acaba pagando menos. E assim chegamos aí ao final de mais uma revisão, tá? Espero que ela tenha contribuído aí para que vocês compreendam um pouquinho melhor aí os assuntos que nós estudamos durante essa semana, tá? Reforçando aqui que o mais importante é que vocês compreendam bem os conceitos que foram trabalhados e para fazer os cálculos aí, dependendo do cálculo, como dessas últimas questões aí que eu mostrei para vocês, sempre vai ser bem-vindo aí a utilização da calculadora, para a gente poder utilizar inclusive mais casas decimais e chegar mais próximo aí do valor real dessas parcelas, né, desses valores aí que nós vamos atualizar, ok? Então, no mais, grande abraço para vocês, até a próxima semana e tchau, tchau!